Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar os alicerces e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 25 a 33. Me desculpe usar essa expressão, mas vou dizer assim: Jesus jogou duro, meus irmãos. Jogou duro. Não tem como nós não tomarmos uma decisão. Ou Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou não vai estar. Vocês vejam que aqui está falando que uma grande multidão acompanhava Jesus. Nessa multidão se inclua. Eu me incluo, você também, todos nós. Então vamos dizer que todos nós estamos ali seguindo Jesus, gostando dos milagres que ele estava fazendo, ele expulsando demônios, dando de comer para as pessoas, multiplicando os pães. Ei, que maravilha! Vamos seguir Jesus, louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso e tal, glória a Deus, como os protestantes falam, tudo eles dizem glória, aleluia, e ali eles vão contando aquelas vantagens. Eu estava com uma doença, pedi a Jesus, ele me curou. Eu estava passando por uma dificuldade financeira, aí eu comecei a fazer aquelas intenções que o pastor fez, e aí resolvi o meu problema. E aí nós vamos dizer, eu fiz novenas e Deus me ajudou e tal. Ok. Agora Jesus, ele olha para essa multidão, olha para você, olha para mim e diz assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão me seguindo porque vocês estão recebendo todas essas graças aí, né? E eu darei, porque eu sou Deus. Eu quero dizer uma coisa agora. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora a gente respira fundo, né? Como eu disse ali no início, está jogando duro. Está nos colocando agora contra a parede. Qual é o seu apego? Ontem nós vimos ali as desculpas.
Felizes aqueles que comeram o seu pão no reino dos céus, e Jesus contou a parábola, você lembra? Na hora do convite, agora eu não posso ir porque eu tenho uns campos que eu preciso ver, que eu comprei, agora eu não posso ir porque eu tenho que me casar e tal. As desculpas. E agora Jesus está dizendo, se colocar as coisas, até mesmo as pessoas, meus irmãos, olha só, até mesmo as pessoas que nós convivemos, se colocar acima de mim, não pode ser meu discípulo. Não pode se dizer seguidor meu. Lembre-se que aqui está falando que uma grande multidão estava acompanhando Jesus, estava indo. Vocês se lembram que eu acabei de dizer? Estavam seguindo, que estavam ganhando coisas. Mas agora é a hora de colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele diz, quem não carregar a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Porque o seguimento de Jesus não se dá nessa vida boa, nessa vida mansa, não. Jesus está resolvendo todos os meus problemas, que maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas o seguimento de nosso Senhor inclui também sofrimento. Sofrimento de todos os tipos. O seguimento de Jesus não significa que agora eu não vou passar por dificuldade financeira, não significa que eu não vou ter uma doença. Se Jesus passou por tanta dificuldade, quem somos nós para não passar? Você está entendendo? Quem somos nós para não passarmos por essas dificuldades do dia a dia? Quantas vezes as pessoas vêm falar para nós sacerdotes, não estou aguentando. Depois que eu passei a seguir Jesus, as dificuldades, elas aumentaram. Não, não é que aumentaram, elas sempre estiveram. Estavam ali. Agora é que você pensou que seguindo Jesus você não ia passar por dificuldade, porque muitas pessoas acabam dizendo isso, aqueles falsos testemunhos que as pessoas acabam dizendo, você está vivendo essa vida difícil porque você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E Jesus está dizendo aqui que não é bem assim, não. Ele está em primeiro lugar, sim, mas as dificuldades, elas existirão. As dificuldades, meus irmãos, só irão passar quando nós estivermos no céu. Lá não vai ter dificuldade. Lá no céu não, mas aqui... Então Jesus está dizendo, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Toda vez que eu leio este versículo do Evangelho, eu me recordo lá na Terra Santa, vamos rezar para que essa situação que está acontecendo lá na Terra Santa, ela termine, essas guerras, para nós podermos voltar a peregrinar. Mas, por enquanto, nós não podemos ir por causa do perigo da guerra. Então, eu estava me recordando, eu me recordo, quando eu vejo essa passagem, da terceira estação, quando nós fazemos a Via Sacra. E lá tem um oratório, uma pequena capela, onde tem ali a imagem de Jesus carregando a cruz e ele caindo, porque a terceira estação é essa, Jesus cai pela primeira vez. Quando nós entramos nessa capela, quando olhamos para trás, em cima da porta, tem um desenho aquele desenho, aquela pintura, ela me marca muito. Nessa pintura está assim, Jesus carregando a cruz
e ele está assim como que brilhando, né? Assim, ressuscitado, mas carregando a cruz, para mostrar assim que Jesus já não está mais nesse plano humano nosso. Então, assim, a pintura é bem clara. E atrás de Jesus, uma multidão, homens, mulheres, crianças, carregando a cruz. Jesus carregando a dele e a multidão carregando, cada um a sua. Cada um carregando a sua. Para dizer assim, eu carreguei primeiro, Jesus está dizendo. É por isso que ele está dizendo aqui no Evangelho, que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim. Está vendo? Nós não estamos seguindo um Jesus que não carregou a cruz. Nós estamos seguindo Jesus que carregou a cruz. As pessoas querem seguir Jesus assim, na ilusão de achar que ele não carregou a dele, na ilusão de que ele não sofreu, na ilusão de que ele não morreu na cruz. É assim, só querem o ressuscitado. O ressuscitado é o Jesus glorioso que vive dando tudo o que nós queremos. Não, não é assim não, meus irmãos. Carregar a cruz junto com o Senhor, olhando para Ele e vendo que Ele carregou a dele, que nós vamos carregar também. Eu repito, só não iremos carregar a cruz, só não iremos ter sofrimento lá no céu. Então Jesus está dizendo bem claro, você está disposto a me seguir no sofrimento? Porque não tem como não seguir Jesus sem sofrer. Se você está achando que você vai seguir Jesus sem sofrimento, aqui eu não estou dizendo negando o poder de Deus. Sim, Deus, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode aliviar nosso sofrimento, Ele pode nos curar de um câncer, Ele pode nos curar de qualquer tipo de doença, porque Ele pode, Ele é Deus, Ele faz. Mas Ele está dizendo que não significa também que segui-lo, nós não vamos passar por isso. Então, nesse segmento de cruz, nós precisamos ter paciência, pedir a Deus paciência. Quantas vezes as pessoas vêm se lamentar dizendo, eu sofro, eu sofro. Eu digo, você já olhou para a cruz? Olhe para a cruz. Então, quem é que está na cruz? Nosso Senhor, não foi então? Você não quer passar por esse sofrimento também, pelo seu sofrimento? Então, Jesus está dizendo bem claro. Agora, uma coisa é seguir, é ter sofrimentos sem Deus, dizendo que Deus não existe, blasfemando contra Deus. Outra coisa é seguir Jesus, mas sofrendo junto com Ele, se configurando ao Cristo crucificado. Aí é totalmente diferente. Aí é o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Olha, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é aquele que carrega a cruz. Aquele que anda aí numa boa, achando que está tudo bom e maravilhoso. E isso aí tem alguma coisa errada. Você está entendendo? E o mundo fica dizendo que seguir Jesus é não ter sofrimento. Os falsos pregadores que tem por aí. Você quando seguir Jesus, você não vai mais sofrer. Isso é falsa pregação, isso é falso profeta. É falso evangelizador. O verdadeiro evangelizador é aquele que diz o seguinte, olha, você quer seguir Jesus? Então, pegue a sua cruz, porque ele já pegou a dele. E você só não irá carregar a cruz, no céu. Você está disposto? Essa é a verdadeira pregação. E aí, cada um vai ter o seu tipo de sofrimento. Eu tenho os meus sofrimentos como sacerdote. E que sofrimento, quanta cruz eu tenho que carregar. Você é no seu matrimônio, você pode ser no seu trabalho, pode ser na escola, nos seus estudos, pode ser na convivência com pessoas ali da sua família, e a cruz está ali pesada,
Não é verdade? Mas só que Jesus nunca vai dar uma cruz que você não possa carregar. Jesus carregou a dele. E você está disposto a carregar a sua também? Se alguém quiser me seguir, é assim que vai ser. Não é diferente, meus irmãos. E aí Jesus fala da questão do cálculo. Então, faça o seu cálculo. Você quer seguir Jesus carregando a sua cruz? Ou você não quer carregar a cruz? Então, se você não quer carregar a cruz, então depois de você pensar, você diz assim, não estou disposto a carregar a cruz, não estou disposto a ter sofrimento, não, esse negócio. Eu vejo pessoas aí que não estão seguindo Jesus e eles estão bem, eu não quero isso para mim, não. Faz o seu cálculo, é isso que Jesus está dizendo quando ele fala aqui, com efeito, qual de vós querendo construir uma torre não se senta e calcula os gastos? É preciso calcular, você vai construir uma casa sem calcular os gastos? Então você tem que agora sentar, isso aqui é reflexão, nós temos que refletir. E é assim, meus irmãos, a lógica é essa. Quem quer viver o seguimento de Jesus sem os sofrimentos, porque os sofrimentos são normais também nessa vida, e não quer seguir Jesus no sofrimento, então você renuncia a ele e deixa. Não quero seguir Jesus. E vai para o mundão. E realmente nós olhando assim, a gente vê que tem muita gente no caminho errado e eles aparentemente estão bem. Mas só, meus irmãos, que aqui acontece uma coisa. Esses que estão aparentemente bem porque não estão seguindo Jesus, e olhe bem que eu estou falando aparentemente, quando eles passarem desta vida para outra, por não terem seguido Jesus, por não terem amado nosso Senhor, eles irão entrar no sofrimento eterno. Esse sofrimento aqui que eu estou falando para vocês e que Jesus nos falou, é um sofrimento passageiro. Então, aqueles que sofrem agora por amor a Cristo, quando passar desta vida, será aliviado, não terá mais sofrimento. Aqueles que não querem seguir nosso Senhor e por isso aparentemente estão numa vida boa, quando passar para o outro lado, sofrimento eterno. É esse o cálculo que nós devemos fazer. Então, Jesus termina esse evangelho de hoje, lembrando que nós estamos no evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o 33. No versículo 33 ele vai dizer, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, primeira coisa, renunciar a todo tipo de apego. Lembremos de ontem, na hora de chamar para o banquete, vai inventando desculpas e acabam não colocando Deus no primeiro lugar, porque está apegado às coisas. Então, aqueles que estão apegados às coisas não podem ser discípulos do Senhor. Nós devemos amar as pessoas, o esposo deve amar a sua esposa e a esposa o esposo. Os pais devem amar os seus filhos e os seus filhos devem amar os seus pais. O irmão deve amar o seu irmão, os seus irmãos, mas nunca mais do que Deus. Devemos amar, sim, mas nós não podemos fazê-los como se eles fossem os nossos deuses. Por isso a renúncia. Amar, sim, mas não mais do que Deus. Então, quem não é capaz de amar Deus acima de todas as coisas, não pode ser discípulo de nosso Senhor e não poderá entrar no reino dos céus. E aí, o complemento, que é o que eu frisei muito nesta homilia de hoje, aquele que não quer carregar sua cruz também não pode ser discípulo de nosso Senhor. Renúncia e cada um assume a sua cruz. Olha, seguidor de Jesus Cristo, meus irmãos,
muito com esses negócios assim de, ai, eu sofro demais, ai, não. O segmento de Jesus é aquele que, o seguidor de Jesus é aquele que tem aquela coluna ereta, ele assume. Quando Jesus foi condenado, e aí nós vemos na primeira estação da Via Sacra, quando Herodes lavou as mãos, e ele, por influência do povo, acabou condenando Jesus, naquele momento Jesus, ele assumiu aquela condição. E quando ele foi e pegou a cruz, que é a segunda estação da Via Sacra, ele assumiu. Ele não ficou lá com mimimi, não. Ele não ficou com aquele vitimismo. Ai, que cruz pesada. Ele assumiu. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Nós precisamos assumir. Cada um assume a sua cruz. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu posso te ajudar ali, te aconselhando, você vai me ajudar também. Mas não pode ficar assim, ai, tadinho, tadinho. Não, temos que assumir. Vocês estão entendendo o evangelho de hoje? Que Deus nos dê, então, a graça de um verdadeiro seguimento de nosso Senhor, de sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Que qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Estou voltando ao início do Evangelho, aquela multidão seguindo Jesus, que maravilha! E agora Jesus chama todo mundo, coloca contra a parede e diz, vocês querem me seguir? Aí então, se você não renunciar, e se você não vai pegar a sua cruz, não vai adiantar você me seguir, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.